Oi, gente. Eu sou Nara Magalhães e esse é o canal Você com Emprego. Hoje nós vamos para o nosso sexto módulo que fala sobre redação. A redação é uma das etapas do processo seletivo que, diferentemente das etapas anteriores, que eu falei de testes situacionais e dinâmicas de grupo, ela vai aparecer na grande maioria dos processos que vocês possam vir a participar, certo? Então, ela é uma etapa quase que líquida e certa, certo? Ela geralmente está no final dos processos seletivos. E o que, afinal, você vai ter que escrever na redação? Isso vai depender do tema que o entrevistador colocar para que você faça lá a sua discussão, certo? Para que você faça lá a sua redação. Então, antes de falar sobre os temas, nós vamos falar primeiramente em quais são as finalidades. Por que é que o entrevistador pode vir a passar uma redação para você como etapa do processo seletivo? O que é que ele pode estar querendo verificar? Ele pode querer ver o teu nível de produção através da tua redação, e eu vou explicar um pouquinho como ele vai identificar isso, a coerência do seu texto, né? Se ele tem início, meio e fim, se ele faz uma relação entre tudo que está escrito, a sua ortografia, né? Principalmente porque dificilmente no ambiente de trabalho você não vai escrever, né? Vai depender muito aí da função que você vai desempenhar. Mas a grande maioria, principalmente para quem vai trabalhar com escritório, vai trabalhar com escrita, né? Então, certamente o candidato vai ter que ter uma boa ortografia. O teu nível de organização em relação ao teu texto, até a disposição dele, a questão de você ter utilizado muita borracha ou utilizado aí o corretivo, né, para corrigir aí alguma coisa que você tenha errado, borrões que fiquem aí no teu texto. Então, isso faz parte da organização que ele vai querer medir. A tua letra, né, se ela é uma letra legível, não é aquela letra de médico. E também traços psicológicos, que isso é mais para quando o processo seletivo está sendo orientado por um psicólogo. Na grande maioria das vezes, sim. Se ele não tiver aí um psicólogo na orientação, na condução do processo, ele tem por trás, tá certo? Então, pode ser que tenha aí um psicólogo por trás do processo seletivo e tenha também um profissional de recursos humanos aplicando todas as etapas, tá certo? Para o caso de a finalidade da redação, seja verificar o teu nível de produção, em que momento ele vai ver isso? Tem algumas situações que eles vão colocar, não vão dar só o tema, tá? Eles vão colocar algumas exigências. Por exemplo, você fazer uma redação de no mínimo 25 linhas. Então, ele quer saber se você vai, primeiramente, cumprir essa meta de fazer as 25 linhas e de que forma. Tem pessoas que tentam burlar um pouquinho, né? Fazem até as 25 linhas, mas escrevem com uma letra muito grande e colocam muito espaço entre uma palavra e outra. Então, ali você está meio que mascarando, você vai entregar o resultado, as 25 linhas, porém, utilizando letra maior e muito espaçamento. Então, você vai atingir a meta, mas não vai ser da maneira como o entrevistador gostaria. Não é como ele está buscando, não é o perfil de uma pessoa que ele está buscando. Ele está buscando uma pessoa que realmente tenha produção e vai demonstrar isso na produção textual. E aí a pessoa vai bater a meta e vai escrever corretamente. E isso dá para perceber, viu, gente? Então, se você tiver que escrever uma redação de 25 linhas, né, se isso for exigido no teu processo seletivo, certamente o entrevistador está querendo ver o teu nível de produção. Ele também pode querer passar como exercício na redação para que você escreva na frente no verso e assine no final. O que é que ele quer com isso? Primeiramente, ele está querendo ver se você é atencioso. Porque quem pega uma folha em branco para escrever uma redação, se ela não tiver atentado para essa orientação que foi dada, você escrever na frente e no verso e no final assinar, você pode se limitar a escrever só na frente, ou você pode até escrever frente e verso e não assinar. Se você fizer isso, você está demonstrando que você teve falta de atenção, porque você não cumpriu as orientações dadas. Escrever apenas em um dos lados da folha e assinar no final é outro indicativo de que ele está querendo ver se você tem atenção. Utilizar apenas letras de forma, ele já pode estar prevendo aí possíveis candidatos com letras que são ilegíveis, né? Não dá para ler. E aí pode ser uma forma também dele ver se você está prestando atenção nas orientações e também de ele já estar se prevenindo
por você poder apresentar uma letra aí que não dê para ler. Escrever o texto e responder a uma pergunta no final também vai ter a finalidade de saber se você tem atenção, né? Se você leu direitinho as especificações antes de começar a fazer o exercício. E certamente a pergunta do final tem alguma coisa a ver com o que ele está querendo medir de você. Existem processos seletivos, por exemplo, que perguntam com qual animal você se identifica. Isso pode ser uma pergunta que, dependendo do tema da redação, ela pode vir lá no final da redação. Tem lá a orientação. Escreva a sua redação, faça 25 linhas, use a frente e o verso da folha, no final assine e escreva o nome do animal com o qual você se identifica e diga o porquê. Ai, Nara, e quais são os animais que eu devo dizer que eu me identifico? Quais são os que os entrevistadores mais buscam? É o gato, é o cachorro? Enfim, existe muita conversa sobre isso. Na verdade, você precisa ser primeiramente sincero, tá certo? Lógico, você precisa ser coerente. Não vai dizer lá que você se identifica com bicho preguiça, porque certamente você vai ser eliminado, tá? Muita gente diz assim, eu não vou dizer que eu me identifico com o gato, porque todo mundo diz que o gato é egoísta, que o gato só pensa nele. Então, assim, gente, isso é mito. Se você realmente se identificar com o gato ou com o cachorro, você vai lá dizer o porquê. E, lógico, se vende. Fala por que você se identifica e enaltece as qualidades desse animal, não os defeitos, tá certo? E mesmo que você vai falar sobre algum defeito, você tem que falar de uma forma positiva. Fale de você sobre uma forma positiva. E se você vai se comparar a um animal, enalteça as qualidades desse animal, tá certo? Não vá pegar a resposta pronta que você vê na internet, porque isso aí não vai agregar, não vai fazer com que você tenha um bom resultado, tá certo? Com relação aos temas, o mais usado, o mais comum é o quem sou eu. Então, geralmente as redações pedem para que você fale sobre você. Assim como na entrevista, você vai falar sobre você, na redação é o momento em que você vai estar mais à vontade, só você, o papel e a caneta. Então, o entrevistador espera que você ali realmente seja você mesmo. Porém, você tem que ter muito cuidado com o que você vai escrever sobre esse tema, quem sou eu, tá? Então, assim, tem certas coisas que você não deve falar. Às vezes, o texto ele faz com que a gente desabafe. Não é o momento. A redação da entrevista do processo seletivo não é o momento de você desabafar. É o momento de você falar sobre você enquanto profissional. E mesmo que você vai falar de alguma característica pessoal sua, tem que ser alguma coisa que te ajude no teu trabalho. Tem que ser alguma coisa, ser algum assunto que enalteça as tuas qualificações, certo? Então, fale sobre se você é proativo, fale, por exemplo, se você faz algum trabalho voluntário, por que é que você faz, fale sobre os seus valores, isso é muito importante. A empresa quer saber se os valores do colaborador estão de acordo com os valores dela, porque aí vai comungar, vai ficar tudo certo. Então, fala realmente sobre você de uma forma verdadeira, logicamente, mas enaltecendo os teus pontos fortes, os teus pontos que serão diferenciais para aquele trabalho que você está pretendendo, tá certo? Um outro tema que pode vir aí no processo seletivo, numa redação, é para que você fale sobre algum assunto relacionado à área que você pretende trabalhar. Se você está pretendendo aí uma vaga como professor, por exemplo, professor de cursinho, professor de universidade, enfim. Se você está aí pleiteando uma vaga de professor, a redação do processo seletivo, ela pode pedir para que você fale sobre a sua opinião sobre a educação no país em que você vive, certo? Se você está aí buscando uma vaga para atendimento ao cliente, a redação ela pode vir aí com um tema pedindo para você falar da importância de encantar o cliente. Então, não se limite a escrever qualquer coisa. Olha a coerência. Uma das coisas que o texto precisa ter é coerência. Ele precisa ter ligação entre o início, meio e fim. Então, você vai falar aí sobre a importância do encantamento ao cliente. E aí, encantar o cliente, né? E aí, certamente, o entrevistador vai ler aquele conteúdo e vai ver se condiz com tudo que ele já viu de você nas etapas anteriores. Um outro tema que pode vir, e esse aí é bem complexo, tá certo? Se o candidato não estiver preparado, ele já realmente aí na penúltima etapa, porque redação geralmente é a penúltima etapa, ele pode ser eliminado.
A redação pode vir com um tema pedindo para você falar sobre a empresa que você está buscando vaga nesse processo seletivo. E aí, se você não estudou sobre a empresa, se você não pesquisou sobre essa empresa, se você simplesmente viu essa vaga ou alguém te indicou essa vaga e você foi lá fazer o processo seletivo, mas sem estudar sobre a empresa antes. Nesse momento você vai ser eliminado. É importante que você faça uma pesquisa sobre a empresa antes de participar desse processo seletivo. Conheça a missão e a visão e os valores. Geralmente essas informações estão no site. Veja o site, veja se a empresa tem redes sociais, o que é que se comenta, o que é que se fala, o que é que ela vende, o que é que ela produz, se ela é uma empresa estruturada, o que é que você admira nessa empresa, por que é que você quer trabalhar nessa empresa. São coisas que vão encher, vão fazer os olhos do entrevistador brilhar, tá certo? E é isso que você vai colocar lá no seu discurso, na sua redação. Então, esses são possíveis temas que podem vir aí a aparecer nos processos seletivos. A redação geralmente é a penúltima etapa do processo, certo? Gente, hoje nós estamos encerrando o nosso 6º módulo, é o penúltimo módulo desse curso, que são 7 etapas de um processo seletivo. Quem não assistiu aos anteriores, assista, porque um complementa o outro, né? Existem algumas etapas que podem não acontecer em determinado processo, mas tem outras, como entrevista e redação, que elas são certas. Então, assim, assista todos para que você consiga aí fazer um link dos assuntos, para que você se prepare melhor para esses processos, principalmente nesse momento em que a oferta de vagas está mais escassa. Então, agora mais que você precisa se diferenciar aí na multidão. Então, assista os anteriores e na próxima quarta-feira é o nosso penúltimo módulo, vai ser o 7º módulo, que é a entrevista final. Nesse módulo eu vou trazer as principais perguntas feitas em um processo seletivo de uma maneira geral, tá certo? Fora o nosso encontro de quarta-feira, sábado agora a gente vai fazer o Tira Dúvida e anúncios de vagas com relação ao tema de hoje, tá bom? Pois eu espero ter ajudado, fiquem com Deus e até quarta-feira.